Projeto Empresa falamos de todo o tipo de negócios e fazer filmes pode ser um deles. Hoje visitamos a Stopline, uma produtora criada no final de 2003 pelo realizador Lionel Vieira, em parceria com uma empresa de capital de risco. A Stopline Films nasceu de uma parceria invulgar entre o realizador Lionel Vieira e a empresa de capital de risco Change Partners. Juntos, Lionel Vieira, com 55% do capital, desenvolvem desde 2004 a atividade de produção de filmes para cinema, televisão e publicidade. As primeiras produções a sair da Stopline foram longas-metragens, aproveitando a experiência de Lionel Vieira, que realizara filmes como A Selva, A Bomba e Zona J. Já com a chancela da Stopline, saíram o filme da Treta e A Noite dos Girassóis, em 2006, O Julgamento, em 2007, em 2008, A Arte de Roubar e, mais recentemente, Budapeste, a adaptação do livro de Chico Buarque. Com estreia prevista para este ano, está a longa-metragem A Montanha, produzida pelo Brasil, Portugal e Itália, sobre a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Mas nem só de cinema vive a Stopline. Desde o arranque que a estratégia é atuar em várias frentes, a empresa também filma anúncios publicitários e séries de televisão com produções internacionais de qualidade. Destaque para as minisséries produzidas para a RTP, Tempo Final, com mais 10 episódios encomendados, Conexão, uma minissérie premiada em Espanha, e mais recentemente Barcelona Cidade Neutral, uma superprodução sobre a Primeira Guerra Mundial, que estreou no mês passado na televisão pública. Em fase de produção está a série Brasil Vermelho, sobre a presença francesa no Brasil no século XVI, uma coprodução com um custo estimado de 8,3 milhões de euros e filmado em inglês. Em Portugal, passará em 4 episódios de 50 minutos na RTP. A publicidade é, no entanto, a área que nesta altura maior peso tem na faturação, cerca de 60% de um bolo que ronda os 5 milhões de euros. No portfólio da Stopline estão as campanhas da Vodafone, Compal e Delta, uma área que a empresa prevê que continua a crescer. Lionel Vieira e o parceiro financeiro têm grandes ambições para a Stopline. Querem criar uma empresa de dimensão internacional, vocacionada para os mercados de língua portuguesa e espanhola. Em andamento estão 19 projetos que, após os prejuízos de 2009, garantem crescimento nos próximos anos. Em 2013, a Stopline espera faturar 25 milhões de euros, apenas 6 milhões no mercado nacional, e em 2015 chegar aos 50 milhões. Há 3 meses, a empresa criou uma produtora em Madrid, Roleta Média, com 2 sócios espanhóis. Está também em Beverly Hills, nos Estados Unidos, onde detém 40% da RCR International, e em São Paulo, no Brasil, com a CCF-BR. Em Portugal, a publicidade continuará a ganhar peso. Lá fora, o cinema e as séries televisivas. Uma tripla oferta em diferentes geografias que a Stopline antecipa que dê bons resultados, apesar da crise. O realizador Lionel Vieira é o convidado de hoje do Projeto Empresa. Boa tarde, Lionel. Quando é que decidiu que queria fazer cinema? Aos 15 anos de idade, num período que estive ocupado a passar um verão num hospital em Coimbra, com um problema de saúde. Nesse verão eu decidi, e lembro perfeitamente que foi no meu aniversário em junho, quando eu decidi nesse verão, escrevi num bilhete de cinema que eu iria fazer um dia realizador de cinema. E o que é que aconteceu nesse verão que o fez decidir isso? À parte que sofri muito, passei um período de crescimento e maturidade precoce, passei um período de sofrimento grande e depois de isolamento. Portanto, houve um período, passei muito tempo no hospital e esse isolamento fez-me. E depois ganhei uma paixão fora do. Eu desenhava e pintava desde pequeno e fazia cenários para teatro e gostava de escrever histórias, mas de facto, nesse verão, eu começo a ler muito sobre cinema. E percebo que o que me fascina são as coisas que estão para além da câmara, que estão por trás da câmara. Nasceu e foi criado em Miranda do Douro. Que contacto é que tinha com o cinema? Tinha... O viver na fronteira com Espanha fez com que eu vivesse da cultura espanhola. E um país que eu acho que tem um desenvolvimento e as pessoas percebem um bocadinho maior e um pouco mais antecipado em relação aos ciclos portugueses. Eu recordo-me quando eu fui estudar para o Porto, eu vivia a 25 minutos de uma pequena cidade espanhola que se chama Zamora.
Mas Zamora era uma cidade maior do que Coimbra. E Coimbra tinha 4 salas de cinema, Zamora tinha 12. O Porto tinha 16 salas de cinema nessa época. Portanto, a segunda cidade do país tinha 16. Eu vivia perto de uma cidade pequena, espanhola, tinha 12 salas de cinema. E via cinema em Zamora? Via. E via não só... Cinema via, espanhol? Sim. Cinema internacional. Era, portanto, porque em Miranda não havia sala de cinema, portanto havia outras salas que esporadicamente estavam filmes, portanto eu, miúdo, lembro-me de pequeno ver, depois havia o videoclube e tudo mais, mas o contacto com a sala de cinema faz-se nas salas de cinema quando eu tinha pai 7 anos, de idade 8, que nunca percebi bem porquê, mas de vez em quando tinham ciclos de filmes, de vez não tinham, era intermitente, como tudo em Portugal com o cinema. O que eu depois vivia era ao pé de uma cidade que sim, tinha salas de cinema modernas, muitas, tinha um mercado de cinema, tinha uma vida de cinema. Depois, e a uma hora estava Salamanca, uma cidade universitária brutal, com muito mais salas de cinema, com bibliotecas. Eu podia comprar livros de cinema que em Portugal não se encontravam. Eu, quando tinha 16 anos, 17, comecei a procurar livros de cinema em Portugal, não havia. Eu não encontrava. Eu ia a livrarias no Porto, não temos. Eu ia a Zamora, alguns em Salamanca tudo. Espanha era o país que mais publicações de cinema tinha, ainda hoje acho que é. Mais publicações de cinema tem da Europa. Chegou a ter 14 publicações de cinema nos anos 90. Era o país que mais revistas de cinema consumia. Portanto, eu tinha acesso a uma informação de cinema que nenhum português de Lisboa tinha. Quer dizer, não sei que fosse um privilegiado, que os pais lhe trouxessem de Paris ou de whatever, mas um cidadão comum não tinha. Esse seu contacto com a cultura espanhola e com o cinema espanhol fez com que encarasse o cinema de uma maneira diferente daquilo que é habitual em Portugal? Totalmente. Eu mudei a minha forma de pensar. Eu sou filho de pai espanhol sou filho de portugueses e espanhóis, portanto, tenho uma família transmontana que eu me sinto muito. Eu sinto muito o caráter e a cultura e a raiz transmontana e tenho um orgulho muito forte. Não acho que há melhores nem piores no mundo geograficamente, mas há características. Eu gosto das características que aquela região me deu, culturalmente aquela região me deu, mas também sei que eu não fujo à minha raiz espanhola e a todos os meus tios paternos são espanhóis e eu não fujo. E na realidade tornou-se realizador de cinema, já realizou filmes, nunca duvidou de que iria conseguir realizar esse sonho? Não, tinha a inocência da adolescência e eu acho que sempre fui sonhador e quem me conhece hoje sou uma pessoa que positiva e que acredita sempre no futuro, sempre. Eu não sou uma pessoa do não. Sou do sim, sempre, e de acreditar. E acho que os sonhos só valem a pena se tivermos capacidade para os perseguir. Senão eles não servem para nada, percebe? Eles não servem de nada. O que nos serve nos sonhos é por ser motivo de um caminho. E o mais interessante é o caminho. Portanto, e com a inocência da adolescência eu não tinha. Não, nunca me passou pela cabeça. Aliás, eu acho que aquilo era um compromisso. Quando eu escrevi no bilhete de cinema, já não me recordo que filme era, acho que era o Estradas de Fogo, City of Fires, do Walter Hill. Acho que tenho a sensação, porque a mulher é uma mulher bonita no palco, que ele raptava no concerto. Essa é uma vaga ideia, que hoje já havia um filme que eu não gosto, mas quando tinha 15 anos, aquilo, não sei porquê. E eu escrevi num bilhete, eu acho que era uma promessa, era uma espécie de... Eu estava a comprometer-me, a assinar um contrato que eu tinha que fazer aquilo. E as pessoas sabem como é que eu sou com a minha palavra e com os meus compromissos, eu nunca abandono. Quando eu às vezes paro, eu só estou a ganhar tempo. Em 2003 criou a Stopline Films. Dezembro de 2003, eu considero o Stopline de 2004. O ano não existiu para nós. Exatamente. Estamos em dezembro de 2003. Em parceria com a empresa de capital risco Change Partners, que não é muito habitual vermos uma empresa de capital de risco no meio audiovisual. Como é que nasceu essa parceria? Acho que de facto foi o único. Acho que é o único caso em Portugal, de resto. Não, eu acho que vem de um momento bom de Portugal, do momento em que ainda se vinha do tempo dos investimentos. Portanto, antes de entrarmos em toda esta recessão. E acho que hoje, quando conheço o presidente da Change Partners, o Dr. Mário Pinto, é um senhor que, se as pessoas conhecem, e a reputação que ele tem, ele é um caça-talentos, é um caça-oportunidades e tem essa vocação. É um homem da finança, mas tem essa vocação de descobrir. E acho que teve a ousadia. Ele tinha o bichinho de ter uma empresa que tinha ligado ao audiovisual. E andava há muito tempo, depois ele contou-me, andava há muito tempo à procura de onde iria. Portanto, tocou-me, quando ele percebeu um dia que eu iria abrir uma produtora, ele é que me escolheu a mim, não fui eu que escolhi ele. E a empresa nasceu sempre com a ideia de se posicionar nos mercados internacionais, nomeadamente no mercado de língua espanhola e no Brasil. O mercado português, de facto, é muito pequeno
O mercado português, como hoje dão conta toda a indústria se percebe, eu não sei porque é que os do audiovisual não se percebem disto. A sério, não é nada brilhante chegar a esta conclusão. Eu não entendo é porque mais gente não chega a ela. Portanto, eu não acho que sou mais inteligente do que ninguém. O que eu percebo é que para o calçado é assim, para os têxteis é assim, para a informática é assim, para a indústria alimentar é assim, para o audiovisual ainda é mais. O audiovisual é caríssimo. Caríssimo, que há outras indústrias que podem ver de facto o mercado. Se produzires morangos, podes fazer crescer uma empresa aqui a uma dimensão só com o consumo interno. Não, no audiovisual não. Nós sabemos claramente o que é o nosso público. Sabemos quando é o público numa televisão, sabemos qual é o público que está identificado. E o de cinema, sabemos quanto está em dinheiro. Sabemos o que representa. Portanto, ainda que façamos a equação de o duplicar como expectativa de crescimento, coisa que não vai acontecer muito nos próximos tempos, mas esperemos que tem que se continuar a acreditar nisto, veremos que resultado dá. A duplicação, imagine, duplicar essa expectativa e o número dá um número. Quem quiser criar quem, como o Dr. Mário Pinto e as suas partes, quer ter uma empresa, portanto, quer que ela seja grande, cresça, quer ter uma empresa, quer ter uma empresa grande. Portanto, ela quer que ela tenha caminho para andar, para crescer, sabe precisamente que aqui iria crescer para aquilo. Não é assim que eles pensam, não é assim que eu penso. Eles por uma razão, eu por outra. Eu pela ambição dos conteúdos, eles pelo resultado financeiro, portanto, pelo crescimento da empresa em si. Eu pela ambição dos conteúdos. Eu acho que os conteúdos, eu sempre quis fazer projetos que fossem vistos lá fora. Eu fico super feliz de ter uma série que estreou primeiro em Espanha do que em Portugal e foi líder da audiência e ganhou o prémio da Academia de melhor série do ano. Isso é uma coisa que eu fico com orgulho, mas aqui não se fala, não se fizeram páginas, porque eu também não faço questão, mas eu sei que isto é mercado. A Stopline faz cinema, televisão e publicidade. Sim. Portanto, o facto de ter estas três valências também ajuda? Não, isso foi a primeira grande estratégia. Antes de pensar na estratégia internacional, foi a primeira grande estratégia, tinha que se resolver o primeiro problema. O problema era de um crescimento cruzado. E desta forma poder ultrapassar as crises mais facilmente. Portanto, se houve um ano, se Stopline não pelo cinema, que era aquilo de onde eu vinha, era a minha reputação, era o cinema, depois a ordem dos fatores foi quase conjuntural. Depois, onde eu tentei entrar foi na televisão, de facto, onde depois a seguir crescemos foi na publicidade. Foi a publicidade. Entraram na publicidade apenas em 2007, apesar 2007, sim, depois do verão de 2007, no final do ano de 2007. Portanto, passados 3 anos... Sim, porque nós, passados 3 anos, que é do começo da atividade, Exatamente. É que nós nos 2 primeiros anos não produzimos nada. Os 2 primeiros anos desta empresa foi para desenvolver projetos e contactos e relacionamentos internacionais. Foi primeiro preparar a casa para depois fazer. Pois hoje nós produzimos muitos projetos. Hoje, de facto, as coisas começam a aparecer porque nós investimos em muitos projetos. Isso foi, eu acho que o sacrifício, mas o bom foi isto. Nós desenvolvemos projetos. Nós fizemos o contrário do que em Portugal se faz e até de resto noutros países. É estar à espera que o mercado te motive a fazer. Não. Nós acreditamos em ideias, desenvolvemos e apresentamos. Somos mais agressivos. Nós vamos apresentar o que achamos que eles querem. E hoje a publicidade é a área que tem maior peso na vossa faturação em Portugal? Neste momento é. E vai continuar assim, apesar da crise e das... Não tenho a bola de cristal, mas... Não, o que quais são as suas perspectivas para os próximos anos? As nossas perspectivas é que a publicidade cresça um bocadinho este ano e que a segunda atividade, que neste momento a segunda atividade melhor, mais do que o cinema, é a televisão, que a televisão também cresça um bocadinho, exponencialmente, que a televisão e que as duas áreas cresçam um bocadinho e que lá para o fim do ano isto tudo, o cinema também se resolve em Portugal e que se reativa a produção de cinema e o cinema volta a compensar. Portanto, eu vejo assim um pouco como 2 lados. Nós aqui, inclusive, na empresa dividimos a ficção e a publicidade. A publicidade alimenta a ficção nesta área. Portanto, as 2 áreas tentamos que elas juntas façam um peso idêntico ao da publicidade. E o vosso crescimento na área da televisão estará também muito dependente do futuro da RTP? Não, eu acho que não foi fundamental. Uns projetos que fizemos internacionais de televisão, foi fundamental. Fizemos no momento certo, abrimos portas internacionais. Portanto, hoje já não dependemos, felizmente não dependemos só
E isso, o mal é depender de alguma... Quais são as perspectivas a nível Por internacional? exemplo, onde eu estou a negociar são televisões internacionais, onde eu estou neste momento a vender projetos são em televisões internacionais. Criou recentemente uma produtora em Espanha, em Madrid, Sim. em parceria com dois sócios espanhóis. Madrid será o mercado mais importante, a Espanha será o vosso mercado principal nos próximos tempos? Espanha e o Brasil, mas o mais imediato é a Espanha, que já está a acontecer. A Espanha já é algo que está a acontecer. O Brasil vai ser uma coisa que também já é, mas o crescimento do Brasil vai ser mais para o fim do ano. Há uma estratégia para as coisas acontecerem. Serão os dois países onde eu acho que nós vamos crescer, mas de Espanha já está a acontecer. Voltando a Portugal e ao mercado publicitário, muito tem falado das potencialidades do nosso país. Dos serviços, de rodagens. Exatamente. Isso também é uma área também estão a aproveitar. É uma área que este ano vamos desenvolver. É uma área. Para crescer é preciso estar em... Como eu digo, Portugal não é um mercado grande. Para crescer é preciso estar nas áreas, em todas as áreas. E este ano temos uma estratégia para essa área. Esperamos este ano ir buscar uma fatia de mercado desse mercado publicitário, sim, estrangeiro. De serviço. Uhum. E acha que é, de facto, um segmento de negócio que pode crescer muito nos próximos anos em Portugal? Deveria. Se for trabalhado à sério, deveria. Tem razão para o ser. Acha que, por exemplo, a Câmara de Lisboa e outras entidades públicas deveriam promover melhor o país? Não é promover, deveriam ter uma atenção mais importante e uma disponibilidade política maior. Se a tiverem, estão atentos e fazem coisas que são favoráveis. E eu me digo sempre isto, eu só viajo, eu vejo tudo lá fora. Portugal tem condições para se tornar uma Hollywood europeia, como tanto se tem falado? Poderia, eu acho de facto que poderia. Não é uma Hollywood europeia para nada, mas é de facto uma plataforma muito interessante. Primeira razão, os países do Norte que produzem muito audiovisual têm clima muito complicado durante 2 estações do ano. O outono e o inverno é muito duro. Portanto, são dos maiores produtores do mundo do audiovisual, quer de publicidade, televisão e cinema. Portanto, concentra-se aqui. A comunidade europeia produz mais 100 filmes do que o mercado americano. A Europa produz muito em quantidade. E no caso dos serviços, o que interessa é a quantidade. E, como nós já fomos, nos anos 80, os franceses todos vinham filmar aqui. Muitas rodagens, muitas. O que eu acho que nunca houve uma concertação. Em Portugal é muito difícil haver concertação, seja para o que for. Isso foi uma coisa que eu descobri. Eu vivi sempre noutras cidades fora, e norte, e Espanha, a minha iniciação de vida é muito por aí, e depois quando o meu começo de trabalho novamente, começo em Lisboa e eu muitas vezes não me entendo, ou não me enquadro, porque me educaram com outra forma, e outra agressividade, e outra forma, e sem invejas, e sem tudo para mim, e eu tenho a cabeça muito mais aberta para parcerias, sem medo para me sentar numa mesa. De um lado está um indiano, do outro lado está um tailandês, chinês, eu sento-me com a maior tranquilidade a querer fazer alguma coisa que eles, isto não é o que eu sinto em Portugal, porque há lá uma reação estranhíssima quando alguém... Será por isso que nunca avançou um desses projetos? Por exemplo, falou-se há uns tempos atrás da região demarcada do cinema, no Alentejo, e de vez em quando aparecem projetos desta natureza, mas a verdade é que não acontece nada. Há 20 anos se fala, nunca aconteceu nada. Também se fala muito nas potencialidades das indústrias criativas. Isso eu acredito piamente. Agora estamos é muito estranho, porque estamos a ver uma crise internacional, mas eles não param. Ou seja, os ingressos do cinema aumentaram. Os ingressos do cinema aumentaram de uma forma geral. Está bem que se tem que estrear muitos mais filmes por semana, mas as pessoas vão mais porque a tendência é como nas guerras. O entretenimento, é o ópio do povo, o cérebro precisa de sonhar, e sonhar por baixo preço. E não é no teatro que sonho, ainda é o cinema que dá isto. Portanto, o cinema e os McDonald's e as pipocas, e depois não é isso. E agora com os tablets e com isso aqui percebemos que o audiovisual está em tudo, mas vai estar em tudo mesmo. Desde as aulas, universidades, a história, tudo vai ser dado por aqui. Portanto, o que vai ser necessário produzir de horas de imagem, de ficção, é uma coisa que ainda não está escrito. Mas os que chegam primeiro são os que vão fazer mais isto, e os que estão a fazer mais. Portanto, o que não existe é o que eu volto a dizer, nunca existiu uma sensibilidade e uma vontade política por olhar para este setor. E era dos poucos setores que nós podíamos exportar, porque não depende da geografia, ou antes, não depende da dimensão geográfica, depende sim da geografia e do clima, portanto, da paisagem e do clima.
Por um lado podia ser os serviços, brutal, porque o que é estranho é nós já termos uma natureza, as pessoas já nos querem visitar. Eu já fui reparagens para projetos internacionais. Um dia foi uma coisa ridícula, para uma superprodução do César. Isso, queria fazer o César em Portugal. E eu andei a reparar com os americanos, disse que adoraram as reparagens que eu lhes fiz, adoraram. Depois viram que isto não tinha condições nenhumas para fazer, só tinha as paisagens. O que é que falta? Por exemplo, não havia estúdios. Quando me quiseram ver os estúdios, eu envergonhei-me. Eu não lhes queria mostrar, porque eu sabia. Quando lhes fui mostrar, eu sabia o que eles estavam à procura, não havia cá nada. Olharam para aquilo, não, desapareceram depois dos estúdios. Com as paisagens estava tudo certo. Com a competência para lhe fazer uma reperagem eficaz, eu fiz-lhe aquilo como se faz lá fora, tudo, não falhou nada. Acha que o cenário pode mudar? Poder pode, vai mudar é outra questão. Poder é se está autorizado a mudar. Se muda, é se estão criadas as condições ou vão querer ser criadas as condições para mudar. Eu não acho que estejam criadas as condições para mudar. E quem tem que criar essas condições? Muitas coisas. Eu digo concertação. Por exemplo, Lisboa é muito... mas a Câmara criou umas complicações. Agora que teve cá aquele festival de publicidade, discutiu-se muito. Mas eu duvido que se faça alguma coisa. Naqueles dias discute-se, mas que é uma coisa interessante em Portugal. Mas precisa fazer o saldo, passado uns meses, mas rápido, fazer o saldo, passado 3 meses. Vamos lá fazer, o que é que avançou? E depois não avança nada, é isso que eu não gosto. Por isso é que eu gosto de andar sozinho pelo mundo e as coisas dependem do que nós decidimos, eu e os meus sócios fazemos e agilizamos, não dependemos de 30 mil decisões. Nunca dependeu de apoios públicos para fazer cinema? Sim, já, claro, toda a gente. É inevitável? Não é inevitável. Não é inevitável. Essa foi uma filosofia em que sempre acreditei e continuo a acreditar. Vamos lá. Mas isto não é uma parábola de verdade absoluta, tem que ter explicação conjunta. Ou seja, fazer um cinema local como se faz, obrigatoriamente terá que ter sempre apoios públicos. Mas há outra forma de produzir, de fazer outro tipo de filmes, outro tipo de produtos. E aí não tem, obrigatoriamente, até porque tem os dias contados, os financiamentos públicos têm os dias contados, não veem como é que está, as pessoas não estão atentas ao que está a acontecer com a economia. Acham que também vão continuar a permitir que a segunda maior indústria que eles têm, a audiovisual, continue como o protecionismo na Europa a dar subsídios. O mundo mudou. O mundo mudou economicamente, então não há contemplações. Os acordos vão ser outra coisa. E o protecionismo, a segunda maior indústria que os Estados Unidos têm depois da militar. E aqui eles dizem, então eles concorrem connosco e com subsídios públicos. Não, isso deviam ser apoios que se fizeram pontuais à agricultura, à reestruturação. Mas à reestruturação, não para se ficar encostado a uma forma de financiar. Aquilo não era uma forma em si, aquilo era um apoio para criar uma estrutura. Não pode ser... Bom, essa conversa não posso entrar por aí, que fico sempre um bocadinho... Para ter uma noção, muitos produtores dependem 100% ou 80% do financiamento do ICA. A Stopline não depende. Isso foi uma coisa que... E para ter uma noção, hoje a maior parte dos filmes que fazemos ou não têm, porque senão o ICA fecha e nós não fazíamos nada. Ou não têm, ou têm uma menor parte. Portanto, acha que é possível? É possível e a Stopline é a prova para ter uma disso? noção, o meu próximo filme, proposta financeira do meu próximo filme, vai ter 15% de investimento público. Qual vai ser o seu próximo filme? Tenho 2, não sei qual vou filmar primeiro. Tenho 2. Há um que se chama Last Animal, O Último Animal, mas como é filmado, é filmado em 2 línguas, em português e em inglês. E tenho outro que se chama Mulheres. Em português? Sim. Para filmar entre o Brasil e Portugal. Filma-se entre o Rio de Janeiro e Lisboa. Nunca vai deixar de realizar? Não. Só se me impedirem. Ou se eu achar que faço muito mal. Se eu der ouvidos a um crítico amigo meu que disse que eu já devia ter deixado isto, mas como ainda estou empenhado em provar-lhe que ele não tem razão, mas só um dia chegar à conclusão que faço que não faço. Quando o mercado me disser lá fora que não me querem, eu paro. Como é que surgem as ideias? Conversando. A gente percebe-as conversando. Conversando com muitas pessoas interessantes. Uma das razões porque eu quis fazer uma produtora, por isso que eu digo que sou produtor por acidente. Eu aprendi a ser produtor produzindo. Nunca me passou pela cabeça ser produtor, não programei, não me preparei, nada. Só que eu meto-me nas complicações por natureza. E eu, quando quis montar a produtora, foi precisamente porque não me estavam a deixar fazer o que eu queria.
ok? Eu fiz vários filmes, de acordo com a conjuntura, que me foram propostos, eu aceitei, mas ao fim de algum tempo, filmei muito, mas ao fim de algum tempo fiquei triste, porque percebi quais daqueles eram sonhos meus, não era nenhum. Depois do meu primeiro filme, não havia mais nenhum sonho meu. Eu disse, espera, não era assim, este não era o jogo. Eu não me importo, eu gosto de filmar, proponho uma ideia, o filme, porque naquela idade o que eu queria era filmar. Com o tempo e com a idade a gente muda, felizmente. E deixei de ser tão imediatista e ter tanto entusiasmo só por andar com a câmera a filmar, e comecei a pensar mais nas coisas que faço. E cheguei à conclusão, aos 30 anos, 32 anos, que aquilo que tinha feito, aos 34 anos, que tinha feito, não estava feliz. E pensei o que é que tinha escondido, que eram os sonhos dos filmes que eu tinha programado fazer, que eu abandonei. Disse assim, parou. E qual é o sonho que transporta consigo há 16 anos? De quando comecei, engraçado, a elipse é brutal. Quando eu estava a acabar o meu primeiro filme, que foi o que escrevi, que realizei, que quase que ajudei a produzir, quando fiz o meu filme, estava na pós-produção, um grande amigo meu, que é um engenheiro de som, que se chama Branco Neskov, que ainda hoje é meu grande amigo, e que misturou vários filmes para mim. O Branco tinha chegado a Portugal e foi a grande sorte deste país para o som, que ele trabalhou na Alemanha, Inglaterra. O Branco, tornámos amigos no primeiro filme. E ele, um dia, à noite, nós saímos do estúdio tarde, e ele pega num livro e diz-me, não, tenho aqui um livro que é um grande filme, e tu um dia podias fazer um filme disto. Não sei por que razão me deu, nós conhecíamos há 2 meses, trabalhámos ali no estúdio, de pós-produção, era o livro pelo qual ele tinha um carinho enorme, da cultura dele. É um dos melhores livros da literatura contemporânea dos Balcãs, de um escritor sérvio, Branislav Mihailovic. E é um grande livro, um grande conhecido por toda a gente, por todas as pessoas, é curricular, é uma grande obra. E nessa noite que ele me ofereceu o livro, ele deu uma tradução espanhola, argentina. Em Espanha não existia, deu uma argentina, uma livro em espanhol. Essa noite cheguei ao hotel, tarde, meia-noite, comecei a ler o livro e não parei. Acabei às 6 da manhã para aí e fiquei acordado a pensar no livro. E fiquei tão fascinado, que eu disse, eu fiz como com o cinema, eu prometo que um dia eu faço um filme disto e vou fazer um grande filme. E gostaria de realizar esse filme? Não, mais engraçado, como é que eu faço um livro de um senhor, que é um dos maiores escritores dos Balcãs, que muita gente já tentou comprar o livro, não o vendeu, nem sabia, estava a fazer o meu primeiro filme, nem dinheiro, nem... Bom, só disse que um dia queria fazer aquilo, mas lá está, eu não abandono nunca. Aquilo só ficou num arquivo. Anos depois, conheço o filho dele, pintor, que mora comigo, meu vizinho em Cascais, uma coincidência. E quando ele me disse que é filho daquele escritor, eu disse, tu vais-me ajudar a convencer o teu pai para me vender o livro. Isto foi há uns 6 anos atrás, 7. O mundo passa, isto foi num período de 16 anos. Passam 10 anos, eu não esqueço a ideia. Há 7 anos para aí, encontro uma festa e eu disse, o teu apelido é como o daquele escritor. E eu, claro, eu sou filho. A sério? Bom, tu vais-me ajudar. Meu pai é difícil, meu pai não vende, não. Tudo Costa Rica pediu, tudo ninguém. Isso não importa, vamos tentar. Um ano depois eu tinha-lhe comprado os direitos. E tem os direitos? Tenho os direitos há 5 anos. A Stopline tem os direitos há 5 anos desse livro, há 6 anos, sim. Comprei os direitos mundiais desse livro, vendeu-me com uma condição, de eu fazer uma adaptação livre, não fazer uma adaptação real no país, filmado com a história real. Só me vendia porque ela acha que o cinema estraga a literatura. Portanto, ele gostou muito de mim, gostou dos meus filmes, achou que eu podia fazer, mas com uma condição. Inspira-te na minha história contra outro país. E eu aceitei comprar os direitos nessa condição. Passa mais uns anos, esse é o livro que me acompanha sempre, e quando a Stopline se cria, se estrutura, é para eu fazer alguma coisa que me apetece. Eu há 3 anos deixei de filmar, decidi parar de filmar. É uma decisão minha. Dedicar mais à produção, isto ocupa muito tempo, filmo publicidade de vez em quando, e eu ia pensar o que iria filmar quando voltasse. Então vou buscar 2 velhos sonhos. Vou buscar um filme no Brasil que eu há 10 anos criei a primeira história, fui recuperá-lo, e esse é o próximo filme que vou fazer, e comecei a preparar o guião do meu sonho, que é esse que também já tenho o guião pronto, e que é o melhor guião que eu li na vida. A adaptação desse livro, e que se passa numa cidadezinha, adaptámos a uma cidadezinha nos Estados Unidos, onde os portugueses chegaram pela primeira vez no final do século XIX. E não quero contar mais sobre isso. Obrigado, Lionel, por nos ter concedido esta entrevista. Eu é que agradeço. O Projeto Empresa faz agora um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Até já.